Pessoal, bom, vamos lá. Nós na aula passada comentamos sobre carrapatos, né? E hoje nós vamos comentar sobre pulga. Pulga e carrapato representam 80% das queixas dos tutores nas clínicas veterinárias, né? Muitas das vezes com vergonha, a pessoa tem vergonha de falar que está com uma infestação de pulga em casa, de procurar ajuda no médico veterinário, né? Tanta pulga, pessoal, não sei se já foram em algum local que estava assim, tá? Quando você chega em um local, que você olha para o seu pé, que olha para a sua perna e começa a pular pulga em você, é que a infestação ela está muito acima do que é o suporte, ou seja, do que essas pulgas conseguem se alimentar. Pulga, todo mundo deve ter visto uma pulga aqui, né? A pulga, quando ela sai do animal e ela vai no ser humano, é porque a infestação está tremenda, tá? Pulga, pessoal, ela gosta de animais. Ela vai no ser humano por falta de opção. Ela sabe que o ser humano é muito mais arriscado. Então ela prefere sempre os animais, tá? Ah, sim, Giovana, olha só. Essa questão, pessoal, eu acho que já comentei com vocês, eu não sei se foi a Ana Cláudia, também deve ter comentado sobre a questão nutricional, sobre nutrição de animais. Ração, pessoal, tanto a ração de cão quanto a ração de gato, tá? A opção sempre sempre as rações premium, as super premium, são as rações melhores, todas elas são de cores únicas, tá? Todas elas não são misturadas as cores. Porque, na verdade, uma ração boa, ela tem cor uniforme. Todas elas são acastanhadas, né? Um certo marrom, tá? E outra coisa, uma outra dica importante, para saber que a ração é boa, você tem que pegá-la com a sua mão e solta a ração, ela tem que ficar com óleo, tá? Ração boa tem oleosidade. Ração ruim, você pega, ela é seca, tá? Então toda ração boa, ela está voltada aí para essa oleosidade, tá? Giovana me compartilhou um link perguntando sobre se era verdade ou não, né? Um link falando sobre... Falava que matava, né, Giovana? Não dê essa ração que mata o animal aos poucos, né? E mostrava lá uma ração, aparentemente uma ração de gato, tá? Colorida. As rações coloridas, pessoal, não é que elas podem matar o animal ou que matam os animais aos poucos. Elas são de qualidade inferior. Então, se você está dando uma ração de qualidade inferior, sem dúvida nenhuma você está trabalhando você atrapalha a qualidade de vida desses animais, tá? Agora, não dá para falar que as rações com corante, né, as rações coloridas, você coloca lá, tem verde, tem amarela, tem azul, tem cor de rosa, né? Isso tudo, pessoal, é utilizado, não é para atrair animal, por incrível que pareça. Ração colorida, ela é feita, né, para atrair o tutor. É você que vai lá comprar a ração, tá? E quando você abre o saco de ração, abre lá, você vê lá, tem um monte de ração aberta na casa de ração, e você olha que é a ração colorida, dá uma impressão que a ração é melhor, ela é mais balanceada, né? Que ela tem várias cores diferentes. É essa a impressão que dá. Então é uma jogada de marketing. Só que as rações boas, as melhores rações, tanto de cão quanto de gato, elas não vendem fracionadas. Você não compra a granel, você não compra meio quilo de uma ração boa, tá? Você vai comprar das rações intermediárias para baixo. O ideal sempre é que você compre um saco de ração. Ou compra de 1 quilo, ou de 3 quilos, ou de 20 quilos, o que for que couber no seu orçamento, mas sempre compra ela fechada, tá? Nunca comprar ração aberta, tá joia? Ração aberta você não tem para saber que qualidade que tem ali. E detalhe, se o seu cachorro comer uma ração e se intoxicar com uma ração, não tem como você falar que foi exatamente aquela ração, porque ela está aberta, tá? Agora, se você comprou a ração, ela está fechada, você tem como argumentar com a empresa alguma coisa voltada a isso, tá bom? Beleza, Giovana? Respondido, né? Bom, vamos lá então. Pessoal, então quando a gente fala em pulga, tá? Lembrar que pulga é um animal que precisa sempre... Tá? Pulga, pessoal, é um animal que vai precisar de sangue, tá? Pulga não vive sem sangue. Sempre que faltar sangue,
tá? As pulgas vão começar a viver num débito calórico. Ela precisa de sangue para completar o seu ciclo. Tá? A gente vai ver que o ciclo dela é um ciclo que não é muito complexo, mas é um ciclo que causa grande importância no seu controle. Tá? Então as pulgas, na verdade, elas são hematófagas, tá? Na sua grande maioria das vezes. Bom, então lembrar que pulga não tem asa. É um inseto, mas não tem asa. Tá? É um animal que não tem asa. E pulga, pessoal, ela tem o corpo achatado lateralmente. Tá certo? Então, eu vejo uma pulga, ao contrário dos carrapatos, que eles são achatados ventralmente, né? Eles estão dessa forma. As pulgas, elas são lateralmente. Tá? E aí, pessoal, por que pulga é achatada lateralmente? Vocês têm ideia? Por que pulga é achatada lateralmente? Quando você procura pulga no pelo de um cachorro, você olha, quando você vê, você perdeu a pulga, né? Na grande brasileira não pulou, não saltou. Ela se infiltrou entre o pelo dos animais, tá? Então, ela tem essa forma anatômica. Vamos escrever que isso é uma coisa importante, tá? As pulgas possuem corpo achatado lateralmente para facilitar a movimentação no corpo do animal. Tudo bem? Então as pulgas possuem o corpo achatado lateralmente para facilitar então a movimentação no corpo do animal. Tá? É isso que dá essa facilidade de elas se locomoverem. Bom, elas são classificadas, elas são pequenas, né, de 1,5 a 4 milímetros, e elas são classificadas como ectoparasitas, hein? Isso é muito importante. Pulga e carrapato são classificados como ectoparasitas. Ectoparasitas são aqueles parasitas que ficam fora do corpo do animal. Tá joia? Fora do corpo do animal. São hematófagos, né, como já falamos, e o ciclo de vida dela é um ciclo diferente dos carrapatos, né? É um ciclo holometabólico. Ou seja, holometabólico quer dizer que é um ciclo que tem, né, uma modificação, tá? É um ciclo parecido com o ciclo da borboleta, que tem um casulo. A pulga é a mesma coisa, ela vai ter uma pulpa, tá? Que ela vai se transformar. Bom, ela não tem olhos compostos, né? Elas possuem olhos simples, então elas enxergam, mas elas se localizam por pelos táteis, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então, e aí, né, eu acho que a grande característica da pulga é essa, né? Ela possui, como eu falei para você, os olhos não são olhos bem desenvolvidos, mas ela possui, no final da pata, né, o que a gente chama de sensílio. O sensílio, né, que é um segmento abdominal que fica no abdômen do animal, né, desculpa, numa placa abdominal, esse sensílio, ele fica, então, ele funciona como se fosse um radar para as pulgas. É ali que ela consegue sentir e, além de ser ainda, né, funcionar como a parte genital do animal. Tá? E aí uma grande característica das pulgas, né, todo mundo já deve ter visto, elas possuem as patas longas. E essas patas longas, elas são adaptadas ao salto. Pulga, então, salta grandes distâncias. Tá bom? E possuem pequenas antenas, né? Antenas curtas. Tá? Então, cada, né, pedacinho da pulga tem um nome diferente. Né? O sensílio aí é como se fosse o órgão sensorial do animal e ainda reprodutivo, como nós já falamos. Né? E as patas adaptadas aí ao salto, né? Que elas conseguem saltar grandes distâncias. Bom, a cabeça do animal como um todo, né, ela possui o que nós chamamos de quitenídeos, tá? Quitenídeos. Inclusive dá um nome da maioria das pulgas. Esses quitenídeos, na verdade, são pequenas cerdas, né? Que funcionam, na verdade, ali como um aparelho bucal, né? Facilitam o aparelho bucal desse animal. E lembrar que as pulgas têm um aparelho bucal picador-sugador, tá? Então,
Parecido com os carrapatos, ela introduz o aparelho bucal e suga o sangue. Tá? Então, a pulga no microscópio, tá? Tem essa visão, tá? Os quitenídeos aqui, né? Bom, e aí então as pulgas, né? Lembrar que eu tenho pulga em diversas espécies de animais, tá? Então, tem uma ordem Siphonáptera, tem uma superfamília, né? Duas superfamílias, e aí depois elas vão se diferenciando, tá? É como se fosse a árvore genealógica das pulgas. A tunga, quitenídeos, Flávio, quitenídeo é isso aqui, tá? São, na verdade, características dessas pulgas especificamente, tá? Elas ficam próximas do aparelho bucal, tá? Não tem uma função específica, e sim de identificação das pulgas, tá bom? Quitenídeos. Bom, existem as pulgas, tá? Já devem ter ouvido falar que é a pulga do porco, ou ainda o bicho de pé, tá? Existem a pulga do homem, a pulga do cão e do gato, pulga de rato, e aí tem várias pulgas de ratos diferentes, né? Inclusive algumas de ratos silvestres, tá? A gente vai ver depois com mais calma as mais importantes. Bom, o ciclo de vida das pulgas, isso é muito importante, hein? Ciclo de vida das pulgas. A fêmea, então, tá? Ela vai colocar cerca de 20 ovos por vez, tá? E ainda 400 a 500 ovos durante toda a sua vida, tá? Os ovos, eles vão ficar, então, sempre no chão. Esses ovos caem ao chão e aí eles sempre vão ficar juntos, grudados na poeira, sujidade, tá? Dificilmente os ovos vão ficar grudados no animal, tá bom? Tá? Então, as pulgas, na grande maioria das vezes, elas colocam os ovos no animal, mas os ovos caem. Eles não são feitos para ficar grudados, tá? Eles são feitos para cair ao chão. Esses ovos, eles vão eclodir e vão se transformar em larva. Tá? O ciclo é muito parecido com o ciclo da borboleta, né? Então, os ovos eclodem, viram as larvas, e aí de 2 a 16 dias, depende do ambiente, né? As larvas, então, elas vão se modificando, elas vão se amadurecendo. Larva come o que está no chão, tá? São encontradas principalmente em pisos, na fresta, né? De pisos, ninhos, local de descanso dos animais. Esses animais gostam muito, pessoal, de taco, tá? Aquele piso antigo, de casas mais antigas, que é taco, que tem uma greta entre esses pisos, pulga adora, tá? Então, muito cuidado quem tem casa de taco para não ter infestação de pulga, tá? A larva, então, depois, ela vai dar origem a uma pupa, né? A pupa, que na verdade é um casulo, que ela vai ter um tempo, né, de 10 a 17 dias. De 10 a 17 dias. E aí depois, então, eu tenho um animal adulto, tá? Pessoal, na nossa prova, na nossa atividade, na nossa prova oficial, eu não vou perguntar quantidade de dias, tá? Eu quero que vocês me expliquem o ciclo, tá? Então, eu tenho uma fêmea colocando os ovos no animal, esses ovos caem ao chão, esses ovos eclodem, se transformam em larvas, as larvas se transformam em pupa, que formam um casulo. E esse casulo depois eclode com o animal adulto, tá bom? Bom, tudo bem, pessoal? O ciclo, tá? Então, olha, ovo, larva, pupa e eu tenho a pulga adulta, tá bom? E aí, olha só, isso é muito importante, tá? O que eu tenho aqui de importante? Olha, eu tenho, tá? Vou até ver se eu consigo achar a imagem aqui. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês aí, que eu acho que é importante compartilhar, né? Não sei se já viram essa imagem aqui, que é a imagem tradicional, né? Não vou conseguir achar ela aqui agora. Não, achei que eu fosse achar. Vamos lá. O que mostra essa imagem aqui, né? O que caracteriza um iceberg, né?
Alguém me ajuda aí? O que caracteriza um iceberg? Essa imagem aí mostra o quê? Achar a primeira imagem, né? O que mostra essa imagem aqui? Olha, embora aqui tenha uma ilusão aí com uma comparação aí com um saco plástico, né? Mas o que a gente tem nessa imagem aqui? Ó? O que caracteriza um iceberg? Vamos lá, me ajuda aí. É uma ponta de gelo. E o que tem para baixo, Thaís? Isso é importante, tá? Uma base escondida. Então, pessoal, olha só. O que a gente tem de informação importante é uma comparação com essa imagem aqui, olha. Gravem essa imagem e vamos ver a nossa imagem aqui, olha. Tá? Então, quando nós falamos aí no iceberg, é exatamente isso aqui, tá? Então, quando você tem a parte visível do ciclo das pulgas e a parte invisível, tá? Isso, Vanessa. Ou seja, se eu acho 5 pulgas no meu cachorro, quer dizer que eu tenho 95 formas imaturas no ambiente. Tá claro isso para todo mundo, pessoal? Tá? Isso é o iceberg. Eu consegui ver só a pontinha do iceberg com 5 pulgas e ter a parte invisível desse iceberg. A parte invisível, tá? A parte invisível, então, né? Eu tenho ovo, eu tenho larva e eu tenho a pupa. Tá bom? Essa parte aqui, que é a parte visível, é a parte dos 5%. Tá? Eu consigo ver a olho nu. As outras partes eu não consigo ver. Tá? Então, meu cachorro só tem 5 pulgas. Só achei 5 pulgas no animal. Então ele não tem 5. Pensa que ele tem 100. Tá bom? Isso é exponencial, né? Tá? Então, cuidado com essa ilusão de que só vi 5 pulgas no animal. Isso não é verdade. Tem muita coisa que você não consegue ver. Tá joia? Tá? Isso eu quero que vocês gravem, hein, pessoal? Pode anotar aí, ó. Ciclo de vida da pulga. Visível, 5% das pulgas. Invisível, 50% de ovos. 35% de larvas e 10% de pupa ou casulo. Tudo bem? Beleza? Tá? Então, tomar cuidado aí com essa questão do triângulo das pulgas. Desculpa, do iceberg das pulgas, tá? Bom, as pulgas elas possuem uma longevidade que é muito variável, depende do habitat que ela está vivendo, né? Ela precisa de umidade, principalmente de calor. A pupa, pessoal, e aí é outra coisa importante, hein? Desculpa, vamos lá, vamos mais devagar. Tá, pessoal? Então, vamos lá, vou explicar de novo, tá, Jaqueline? A parte visível e a parte invisível, né? Parte visível, 5% de pulgas, só vamos escrever na frente, adultas, tá? A parte invisível, 50% ovos, 35% larvas e 10% pupas. E aí quem estiver fazendo estágio aí já deve ter visto, ou levou o animal no veterinário, já deve ter visto esse desenho aí de iceberg das pulgas, sempre quando é uma propaganda de um produto para controlar pulga e carrapato, né? Sempre fala da questão do iceberg das pulgas, né? Eles fazem esse desenho aqui no iceberg, né? Então a pontinha lá das pulgas e o resto tudo escondido embaixo do oceano. Posso passar, Jaqueline? Beleza. Bom, e aí então, pessoal, a longevidade vai depender da alimentação desses animais e principalmente da umidade, tá? Os insetos de forma geral, tá? Os insetos de forma geral, todos eles, quanto mais quente, mais eles se multiplicam, tá? A pupa, então, ela vai permanecer no ambiente, aí no fundo do sofá, no tapete, no colchão, em carpete, no piso de madeira, como eu falei para vocês,
por até 1 ano. Tá? Então ela fica ali guardadinha. Se não tem animal para se reproduzir, ela sabe que está com escassez de alimento, que não está uma boa condição para ela viver, ela fica ali escondidinha, dormindo por até 1 ano. Tá? Novas pulgas, então, podem se formar e infestar animais mesmo que não saiam de casa. Tá? Então, passou 1 ano, o meu cachorro não sai de casa e pegou pulga novamente, uma infestação de pulga. Ele estava na sua casa, né, escondidinha lá, esperando a hora de voltar. Tá? Então, infestação de pulga é uma coisa que tem que ser controle perene. Não posso parar, tá? Tem que ser constante. Pulga e carrapato. Tá? Então, esses animais, eles não possuem alta especificidade de hospedeiro. Assim que a gente viu lá no carrapato do orelha do equino, né? O próprio carrapato do... Pessoal, quem chegou agora aí, tá? Vou só compartilhar de novo aí a lista de presença, tá? Para quem não viu. Bom, tá? Então esses animais, as pulgas de forma geral, eles não possuem uma alta especificidade de hospedeiro, tá? Eles vão em qualquer animal, desde que tenham sangue quente, tá? Lembrar que o ser humano é a última alternativa, tá bom? Bom, eles são insetos hematófagos, como nós falamos, né? Metamorfose completa, né? São holometabólicos. Bom, a alimentação sanguínea, ela é principalmente importante, tá? Para o início da postura, para ela fazer a oviposição, para ela colocar os ovos, tá? E aí, olha só, as pulgas, vamos escrever aí a biologia das pulgas, né? Elas são intermitentes. O que é isso, tá? Ela não fica igual o carrapato grudado o tempo inteiro. Ela vai lá, gruda no animal, se alimenta, sai do animal. Depois de um certo tempo ela passa, ela vai lá, gruda de novo, fica por mais um tempo e solta. Isso é intermitência, tá bom? Tá certo? E aí, pessoal, a intermitência na alimentação aumenta uma coisa chamada... Vou até escrever aqui na frente, ó. Essa intermitência aumenta o prurido, tá bom? Então, minha pergunta vai ser: por que infestação de pulga coça mais do que infestação de carrapato? Os dois coçam, tá? Mas pulga coça mais. Ela coça mais porque carrapato fica grudado. A pulga não, ela é intermitente a alimentação. Ela come, se alimenta, solta, gruda de novo, se alimenta, depois ela anda um pouco no pelo do animal. Cada vez que ela suga o sangue do animal, ela solta, ela gera uma coceira. Cada vez que ela anda na pele do animal, ela gera uma coceira, tá? Então o animal com pulga tem prurido intenso. Tá claro isso? Faz, Rafael. Eu vou explicar na frente. A pulga, na verdade, ela se alimenta de sangue. Então, só de se alimentar de sangue já vai causar um prejuízo para o animal, tá? Mas, principalmente, a pulga vai poder transmitir um verme para esse animal que se alimenta de sangue, tá? Que é uma espécie de tênia, tá? E aí vai sugar o sangue do animal. Então, a pulga, por si só, já vai sugar o sangue do animal e ainda tem o verme que ela vai transmitir, tá? Então, são dois problemas que esse animal vai ter quando tiver pulga. Bom, tá claro isso então, né, pessoal? Tá? Então, nós temos ainda as pulgas, tá? Pulga presente e alimentação permanente, que é parecido com carrapato, tá? Não sei se já ouviram falar do bicho de pé. Essa não é intermitente, tá? Essa gruda e fica, tá bom? Então, ela gruda e fica, ela é permanente. E os demais, eles são intermitentes, tá joia? Então, a pulga Tunga penetrans, que é bicho de pé, ela fez um buraco no pé das pessoas.
e ali ela fica se alimentando, tá? Lembra um pouco de olho de peixe, mas ali eu tenho um bicho de pé, né? Tem um animal ali dentro, tem um inseto ali dentro. E ainda tem as pulgas, né, que nós já vemos de forma geral, tanto a pulga dos seres humanos quanto a pulga, tá, dos roedores de forma geral, dos cães e dos gatos, que aí elas são intermitentes. Bom, isso é importante. Vamos escrever então aí, olha. Doenças transmitidas pelas pulgas. Doença transmitida pelas pulgas. Giovana, eu vou mostrar a foto. Você vai ver que ela é visível sim, tá? Bem visível por sinal. Peste bubônica. Peste bubônica. Inclusive parece, eu não sei se agora foi nos Estados Unidos, eu acho que foi nos Estados Unidos, que apareceu uma lebre, se eu não me engano, eu acho que foi lebre, com peste bubônica, tá? Então é uma preocupação muito grande, peste bubônica, causou um grande estrago na Europa, né, em séculos passados, e ela está voltando, né? Bom, então a pulga vai transmitir peste bubônica, tá? Uma bactéria. Existem ainda, assim como eu tenho as rickettsioses, eu tenho as doenças transmitidas por as bactérias, né? Vamos colocar bactérias entre aspas aí, que os carrapatos transmitem, né? A erliquiose, por exemplo. Eu tenho ainda o tifo exantemático, tá? O tifo exantemático, quem transmite são as fezes da pulga, tá? Vão transmitir o tifo, que é uma bactéria exclusiva sanguínea, tá? Ainda vai ter a tularemia. E aí, de forma mais frequente, tá? São os dipilídeos, tá? Esse aqui a gente vai ver com mais calma mais na frente, tá? E talvez seja de maior importância aí para os animais, tá? Nos cães e gatos, o dipilídeo, tá bom? E ainda uma verminose também, tá? Mas principalmente o dipilídeo é o mais importante, tá certo? Então, algumas doenças transmitidas pelas pulgas, tá? Posso passar? Alguém copiando? Não? Tá, me avisa aí quando eu puder passar, tá? A gente vai ver com calma aí o ciclo do dipilídeo, que é bem interessante, né? Tem mais doenças, né, pessoal? Eu só botei alguns exemplos aí. Acho que deu uma travada no meu... Ah, não, vou. Pronto, beleza, vamos lá. A tunga penetrans, né, que eu estava falando para vocês, ela é chamada de bicho do pé, pulga de areia, bicho de porco, aí cada lugar chama de uma forma, tá? É a menor das pulgas, ela tem 1 milímetro, tá? Então ela é muito pequena, ela não possui quitenídeos, ela é achatada, tá? Ela é uma forma diferente das demais, porque ela fica grudada, né? Os adultos, então, machos e fêmeas virgens, né? Eles vivem em lugares de solo arenoso, quente, seco, tá? E com sujidades. Eles precisam de local com sujeira, com matéria orgânica, com fezes, com urina, tá bom? Então isso acontece geralmente, bicho de pé, quando você cria suíno solto, tá? Solto aí em volta da casa, aí aquelas crianças brincando descalço em volta da casa, pisa naquela terra, naquela areia, e aí tem fezes de suíno ali, e aquelas de porco, na verdade, né? Eu nem posso nem falar que é suíno, porco mesmo, que está ali naquele local, e às vezes com o próprio esgoto esgoto humano, e aí eles começam a adquirir esses animais, tá? Essas pulgas, na verdade, que é a tunga penetrans, tá? Eles então, a fêmea grávida,
depois que ela copula no ambiente, ela penetra a pele do porco, que ela gosta do porco especificamente, né? E no homem de forma errada, tá? Deixa então somente a extremidade para fora para ela respirar. Só para ter uma comparação, é como se fosse um berne, tá? O berne é a mesma coisa. A cabeça fica dentro e aonde ele respira, que é pela parte traseira, fica para fora, tá? E ali então ela vai ficar respirando. Com o acúmulo de ovos no seu abdômen, ela se expande, atinge então o tamanho de uma ervilha. E aí depois ela começa a expelir os ovos, que caem ao chão e começa o ciclo de novo. Ovo, larva, pupa, e aí depois a pulga, bicho de pé, começa o ciclo de novo. Tá certo? Depois de 15 dias o corpo expulsa aquela fêmea. Tá bom? Mas ela já contaminou o ambiente. Então, essa fêmea, tá, ela vai localizar aí preferencialmente sola de pé e entre as unhas. Tá joia? Pode acontecer, então, infecções secundárias, igual faz no carrapato, porque fica um buraco, tá? Para outras doenças, como tétano e por aí vai, tá? E fungos por aí vai. Eu tenho, para a próxima imagem aqui, eu tenho o tratamento, né? Consiste, então, na extirpação. Alguém sabe o que é extirpar? O que é extirpação? Não? Extirpar, pessoal, quer dizer retirar, é a mesma coisa, tá? Então, o tratamento consiste lá em puxar esses animais, assim como faz com o berne, tá? E depois tratar lá, limpar esse ferimento, tá joia? Como é que eu vou me prevenir do bicho de pé? Primeiro, é ter um tratamento correto com esses animais, né? Esses animais não eram para ficar soltos em volta da casa, para ficar preso. Volta, Demetrios. Nessa aqui? Beleza. Termina aí, depois eu explico, tá? Mas esse aqui não tem... A patogênese, né, que eu estava comentando é o seguinte, que a localização ela vai gostar da sola dos pés e interdigitais, né, entre os dedos ou sobre as unhas. Quando essas fêmeas caem ao solo, quando o próprio organismo expulsa essas fêmeas porque ela já completou o seu ciclo, ela já morreu e elas são eliminadas, fica um buraco onde elas estavam. E esse buraco, então, vira uma porta de entrada para infecção secundária. Tá? Pode pegar, inclusive, tétano, tá? E outros fungos de forma geral. Como é que eu faço o controle dessas pulgas de forma geral? É extirpar os parasitas, né? Ou seja, retirar os parasitas, limpar o ferimento. E a prevenção é sempre usar calçado, tá? Nunca descalço, principalmente em sítios e fazendas, né? E manter esses animais presos e não soltos, né, principalmente em volta de casas, tá certo? Eu posso ainda aplicar algum tipo de inseticida no ambiente, tá bom? Então, o bicho de pé, de certa forma, ele vai ter um ambiente favorável quando tiver falha no manejo e principalmente falha em higiene, tá bom? Tá, então... Quando nós falamos num microscópio, né, numa lupa, vamos colocar assim, nós temos então, esse é o bicho de pé, tá? Então é um animal mais achatado. Esse animal não fica fora da pele, ele fica grudado, ele entra na pele, tá? Lembrar que ele vai gostar, tá, dos suínos, mas muitas vezes ele vai no ser humano, porque o ser humano pisa no local contaminado, tá? Então, dá pra ver aqui, né, olha, buraquinho, e ali que ele vai, que ela vai ficar, tá? E ela vai liberar os ovos. E aí eu tenho infecções um pouco mais intensas, né? Infecções já mais generalizadas, tá? Mas tudo isso é bicho de pé. Tá? Então, quando você faz a retirada desse animal, tá? Ele fica dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui, dá pra ver uma pulgazinha, tá? Então ela é vista a olho nu, embora seja pequena, dá pra ver a olho nu, tá? Bicho de pé. Bom, e aí saindo de uma pulga, que tem uma importância ao ser humano de forma geral, tá? Nós vamos para as pulgas, que são mais frequentes e que causam grande problema tanto em cão quanto em gato, tá? E aí a gente tem um nome específico, tá? Dessa espécie,
Não vou pedir o nome, mas é importante que vocês saibam, tá? Esse palavrão aqui, né? Quitenocefálides, tá? Quitenocefálides quer dizer que fálides é cabeça, e quiteno é quitenídeos, né? Que é aquelas cerdas, né? Ou seja, cerdas na cabeça. Felis de gato e canis de cão, tá? Então, microscópio, eu tenho essa imagem, microscópio eletrônico, tá? De uma pulga. Então, a Quitenocefálides felis, ela é chamada de pulga do gato, né? Por isso que é felis, tá? Ela tem média de 2,5 milímetros e 1 milímetro nos machos, tá? Bom, e aí nós temos as larvas procurando ambientes sempre protegidos, tá? Principalmente frestas e base de carpete. Então, o ciclo de vida foi aqueles que nós comentamos, né? Eu sempre vou ter um ovo, vou ter uma larva, vou ter uma pupa, vou ter um adulto, tá? Sempre naquele iceberg, né? Que eu tenho a ponta ali dos adultos, 5%, e os restos para baixo, 95% das formas que eu não consigo enxergar, tá certo? O que é importante de diferente, né? Como nós já comentamos que forma o casulo, a larva, na verdade, que vai formar esse casulo. A larva, na verdade, ela vai formar uma proteção em volta dela, quando ela começa a ficar madura o suficiente para fazer, então, a modificação de larva, um ambiente, uma forma imatura, para se transformar numa pulga adulta. Tá? Essa metamorfose, ela acontece, então, né, dessa forma. A pupa, então, ela pode resultar num adulto em até 9 dias, tá bom? Mas pode ficar, então, até meses, chegando próximo de ano, em climas mais frios. Quanto mais quente, mais ectoparasitas eu vou ter, tá? É a pulga, então, né? A Quitenocefálides felis ou a canis são as pulgas mais frequentes nos cães e nos gatos, tá? Mas lembrar que eu não tenho uma exclusividade de felis somente em gatos, da canis somente em cães, tá? Lembra que eles não são seletivos, tá bom? Essas pulgas não são seletivas. E aí, pessoal, foi que a Rafaela perguntou, né? Infestações severas podem causar anemia. Por que causa anemia? Né? Porque cada pulga vai subir no animal e vai sugar o sangue do animal. Tá bom? Então, nós temos essas situações, tá? Infestações severas podendo causar anemia. Tá? Pulga, pessoal, pode gerar ainda, né, o que nós chamamos de dermatite alérgica à picada de pulga. Tá? Vou ver se eu consigo mostrar uma imagem para vocês que mostra exatamente isso, né? Deixa eu ver se está aqui. Não. Quando nós falamos em dermatite alérgica à picada de pulga, não sei se já ouviram falar, né? Deixa eu ver se eu consigo umas imagens aqui. Elas são muito frequentes, tá? Não sei se alguém já teve algum animal aqui com DAP, né? Tem até um nome, né? Que é DAP, dermatite alérgica à picada de pulga. Acho que está sem imagem aqui. Nós temos algumas lesões muito características, tá? Então, olha só, essa imagem aqui está bem clássica, tá? De animal com DAP. Primeiro, dizer que os animais, eles gostam, tá? As pulgas, elas gostam de ficar em alguns locais específicos, tá? E aí, olha só, essa imagem aqui é uma imagem muito importante, tá? Onde está mais vermelhinho aí, pessoal, nessas duas imagens, tanto no gato quanto no cão, né? Por sinal, esse gato aqui é um gato horrível, né? Não tem nada a ver com gatos aqui, mas nós temos algumas áreas que eles gostam mais, né? Então, olha só, no cão, eu tenho principalmente
a face interna da coxa, região da virilha do animal, tá? Região púbica do animal. Então nós temos nessa região, tá? Nessa região aqui, uma grande concentração de pulgas, mas as pulgas gostam mesmo de ficar nas duas espécies, tá? Tanto nos cães, nessa região aqui, quanto nos gatos, tá? E próximo, né, à cabeça dos felinos e da região torácica dos animais. Mas essa região a gente tem mais parasitismo, tá? Essa região, inclusive, pessoal, ela é chamada ainda, tá, de triângulo das pulgas. Tem o triângulo das bermudas e o triângulo das pulgas, tá? É essa região aqui, olha, essa região da base da cauda dos animais, tá? Por que que chama-se triângulo das pulgas? As pulgas vão se concentrar em ficar naquela região. É uma região protegida para elas. Então ali elas vão ficar muito seguras, tá? Então nós temos essa região. E eu tenho em animais dessa forma, tá? Aqui tem uma imagem maior, fica mais fácil para a gente enxergar. O que que eu tenho? Como as pulgas gostam de ficar nessa área, cada vez que a pulga pica o animal, tá? Ela gera uma reação inflamatória, coça, tá? E aí o animal começa a coçar e começa a gerar queda de pelo e a pele fica um pouco mais grossa nessa região chamada triângulo das pulgas, tá? Essa região aqui. Então, quando você bate o olho no o animal tem uma região localizada na base da cauda, com queda de pelo e coceira intensa. Como é que eu sei que essa região está coçando, pessoal? Você pergunta para o proprietário e fala assim, não coça nada. Aí como é que eu vou saber, como é que vai ser um termômetro para mim saber que o animal coça realmente naquela região ali? Como é que eu posso saber? Como é que eu sei que essa região aqui está coça? Já que o tutor falou que, eu não sei se coça não, nunca vi ele coçando. Alguém já fez um reflexo, né? Quando você faz, como é que eu sei que está coçando? Você provoca, como você coça junto, coça para o animal, tá? Passa o dedo nessa região aqui e faz uma fricção. O animal faz tanto alívio para o animal que o animal coça, ele quer coçar junto com você. Acontece muito no reflexo ortopedal. Quando você faz esse movimento, tá, no ouvido do animal e o animal começa a coçar junto. Ele quer coçar junto. Por quê? Está dando um alívio tão grande no animal. Tá? O pessoal brinca, né? Aquela coceirinha gostosa que o animal quer coçar junto. Né? O animal ele gosta que você coce para ele. Tá? Então você consegue confirmar que realmente essa região coça, tá? Quando você faz um estímulo de coceira, de prurido. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, o triângulo das pulgas, né, é a região onde eu vou conseguir enxergar. É onde eu vou conseguir enxergar. Onde eu vou conseguir enxergar, então, que esse animal tem pulga. Tá bom? Tanto é que é nesse local que eu vou procurar as pulgas. Se eu quero saber se tem pulga no animal, é só virar de barriga para cima ou então procurar a próxima base da cauda. É ali que você vai achar as pulgas. Tá bom? Quais são os sinais de um animal que tem pulga? Tá? Primeiro, a queixa, né? É o prurido, coceira, é o desassossego, é a automutilação. Tá? Tem animal que chega com a queixa, o animal está mordendo a própria cauda. Quando você vai ver, o problema simplesmente é pulga. Coça tanto que ele se automutila, de tanto que causa prurido e desassossego aos animais. Tá bom? Perda de pelo e ainda pode causar a famosa infecção secundária, tá? Assim como nos carrapatos. Então, essa lesão que eu mostrei é a lesão chamada de DAPP, tá? DAPP. Dermatite alérgica à picada de pulga. Qual é o tratamento principal da DAPP? O que eu tenho que fazer para curar meu animal da DAPP? Primeira coisa. Vamos lá, pessoal. Alguém ajuda aí? Vamos lá. Exatamente, Vanessa. Se o meu problema é pulga,
Não adianta entrar com todas as medicações e não controlar a pulga. Já tive problema em consultório veterinário, né? Tratar animal com DAP. O proprietário voltou para a revisão, quando você olha para o animal continua com a mesma lesão. Mas peraí, não controlou, né? Deu todas as medicações, entrou com antibiótico, entrou com um antipruriginoso para controlar, entrou com os banhos para controlar aquela lesão que está naquela região, mas não melhorou, o animal não melhorou, continuou com a mesma lesão, com aquela mesma cara, aquela queda de pelo no dorso. Aí quando você vai fazer um exame minucioso do animal, você pergunta pro proprietário, você comprou todos os medicamentos? Ele fala, não, comprei todos, só não comprei um, que era o mais caro, eu achei que estava muito caro, acabei não comprando, que era justamente o medicamento que ia controlar a pulga. Quer dizer, não adianta você entrar com todos os medicamentos que você precisa se você não acabar com a causa. A causa é a pulga, tá? Tanto é que você, muitas vezes, se você controlar a pulga, a própria DAP costuma regredir, tá? É só você controlar, tá bom? Bom, lembrar que gatos ainda, né, infestados, eles aumentam a lambedura, tá? Então não necessariamente você vai conseguir enxergar especificamente a pulga nos gatos, tá? Gato é um bicho extremamente higiênico, mas ele vai engolir, né, essas pulgas, tá? E aí tem, eu vou mostrar um vídeo depois que mostra o ciclo do Dipylidium, tá? Nós temos um parasita importantíssimo nos cães, que chama-se Dipylidium, tá? Vamos escrever então aí, ó, Dipylidium. Só o primeiro nome, tá? O cânine não precisa não. Dipylidium. Vou perguntar isso, hein? O animal adquire Dipylidium quando ele ingere a pulga, tá bom? Ele vai ingerir a pulga. Tudo bem? Então, o Dipylidium... Agora, como é que um cachorro vai engolir uma pulga? Como é que o gato engole uma pulga, vocês sabem? Qual que seria a lógica? Ele não come porque ele quer, né? Até porque a pulga é muito pequena. Mas como é que ele vai? Isso, mordendo ou se lambendo. Principalmente se mordendo, no caso dos cães, tá? Então, o animal, nas regiões mais próximas da boca dele, na pata, né, no próprio dorso em alguns locais, ele vai, através da mordedura, engolir esse Dipylidium, e aí então o ciclo ele vai se completar, tá? Transmitindo então esse cestódio, né? Cestódio é um verme chato, tá? Chamado Dipylidium. Então, tá? Elas se parecem muito, tá? Tanto a pulga dos cães quanto a dos gatos, tá? Elas são bem parecidas, né? E aí então nós temos esse ciclo do animal, tá? O ciclo de vida é esse: ovo microscópico, a larva microscópica, tá? A pupa não está aqui, mas ela, a pupa microscópica também, né? E eu consigo enxergar facilmente um adulto, tá? Então, um adulto no maior aumento, mas eu consigo enxergá-lo. Outra coisa que eu consigo enxergar facilmente são as fezes das pulgas, tá? Alguém já viu fezes de pulga aqui? Já viram? Deixa eu ver se consigo. Já deve. Isso, Giovana. São os pontinhos pretos, tá? Esses pontinhos pretos são as fezes das pulgas, né? Então, tá aqui, ó. Dá pra ver nessa imagem aqui, ó, tá? Então, esses pontinhos pretos aqui que a gente consegue ver entre o pelo, tá? O pessoal acha que é ovo de pulga, na verdade não é ovo de pulga, tá? Esses pontinhos pretos aí, na verdade, eles são fezes de pulga, tá? São fezes de pulga. Então, é fácil você enxergar as fezes das pulgas. Onde eu vou, se eu quero saber que o animal tem pulga, onde eu vou procurar essas fezes das pulgas? Né? No triângulo, na base da cauda.
tá? É ali que eu vou enxergar as fezes das pulgas, tá bom? Mas eu consigo, na grande maioria das vezes, enxergar os próprios adultos andando sobre o pelo do animal, tá? Bom, existe ainda uma pulga chamada pulga do homem, né? Essa pulga do homem, ela é encontrada em várias espécies, né? Nos porcos, cabras, cão, no gato, né? Ela é cosmopolita, distribui então no mundo inteiro. Ela é conhecida... Opa! Peraí que passou aqui. É isso. Ela não tem quiterídeos, né? Então, ela vai transmitir doença para nós, seres humanos, né? Existe ainda a Xenopsila. Essa é uma pulga com uma grande importância por causa da peste bubônica, né? Ela é conhecida como a pulga do rato, tá? Ela encontra, então, principalmente nos ratos de região tropical e alguns locais de região mais temperada, na Europa principalmente, tá? Ela teve uma grande importância aí no século passado na transmissão da peste, tá? Embora tenha aí alguma informação falando que teve também uma importância na questão da peste, né? Tá vendo até uma reportagem no Discovery, um documentário no Discovery Channel, falando sobre a questão não só da pulga, tá? Não botar a culpa somente no rato, mas também nos piolhos, tá? Homem transmitia de homem para homem através de piolho. A gente sabe que no século passado, né? Nos séculos passados, né? A questão da higiene era muito precária, né? Tanto é que lá em Roma, lá, a gente via, né, nas imagens antigas, nas ilustrações antigas, as pessoas faziam suas necessidades diárias, biológicas e jogavam no meio da rua, né? Era comum acontecer isso. Então, higiene era uma coisa muito precária, né? E aí, então, tinha transmissão de ectoparasitas de forma geral. Então, pulga é a grande responsável pela peste, mas também tem uma importância na questão dos piolhos, tá? E piolho não tem piolho só de cabeça, né? Tem piolho de corpo e piolho também de partes íntimas, tá? Bom, o controle desses animais, né? Ele tem que ser químico, não tem jeito, não tem como você controlar a pulga, né? Especificamente nos roedores, e sim controlar os roedores, né? Evitar então a proliferação desses animais, e aí passa por higiene, principalmente de manejo ambiental, né? E educação sanitária. Controlar os ratos para automaticamente não ter transmissão de pulga, né? Já que não dá para colocar frontline em roedor e soltar novamente, né? Não dá para colocar iscas com NexGard e liberar para eles, né? Bom, então sempre quando a gente fala de maneira geral, pessoal, tá? E vamos anotar aí que isso é importante. Como que eu faço o controle das pulgas? Opa, peraí aqui. Aí, vamos lá. De maneira geral, pessoal, como que a gente faz o controle das pulgas, tá? Primeiro passo de controle das pulgas, tá? É o tratamento do animal. E aí o tratamento do animal tem tratamento de diversas formas, tá? Mas eu tenho que tratar o animal. Tudo bem? Primeiro passo, tratar o animal. Tratar o animal é controlar aqueles 5% que estão no animal, mas também aqueles outros 95% que eles vão passando, né? De ovo vai virar pupa, vai virar larva, a larva vai virar pupa e a pupa vai virar o adulto. Então, hoje, eu acabo com os 5% de pulga no animal. Mas daqui a algumas horas eu tenho pupa transformando em adulto, tá? Então, eu tenho que colocar, vamos escrever então aí, ó, tratamento para eliminação das pulgas adultas, residual. Tudo bem? Tá? Giovana, eu vou chegar no local lá, tá? Mas primeiro tratar o animal. E aí usar, então, produtos com efeito residual, tá? Eu costumo sempre dizer que eu nunca vi
um produto tão eficaz para pulga como esse aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui. Nunca vi, impressionante. Tá? Um produto tão eficiente quanto esse aqui, ó. Esse produto é um produto fantástico, fantástico. Opa, é esse aqui, ó, imagens. Vocês já viram esse produto aqui, tá? Ele tem duas apresentações, é o produto da Novartis, tá? Capstar. Esse produto aqui, eu confesso que eu nunca vi um produto tão bom quanto esse, tá? Na bula do produto, pessoal, ele é tão bom que na bula do produto fala que em 15 minutos ele elimina todas as pulgas do animal. 15 minutos, pessoal. Olha como é que o negócio é bom, tá? Qual é o problema do Capstar, tá? Qual é o problema dele? 15 minutos ele mata todas as pulgas, tá? 15 minutos. Só que, passou os 15 minutos, acaba a sua eficiência. E aí, então, as pulgas voltam a parasitar esse animal novamente, tá? Eu sempre falo o seguinte, se você tirou um animal de um local, tá? E ele está infestado de pulga, dá o Capstar, espera meia hora, e você pode levar esse animal tranquilamente, 15 minutos, e pode levar esse animal tranquilamente, que ele não tem mais nenhuma pulga. Só que o problema é exatamente esse, não é nem o preço, Vanessa, porque eu não confesso que eu não sei o preço, mas ele não é caro, tá? Ele é mais barato que esses produtos que tem hoje no mercado. O problema dele é isso aí, Demetrios, ele não tem ação residual. E aí, se ele não tem ação residual, aquele iceberg das pulgas, eu matei os 5% das pulgas. E os outros 95% eu não matei. Passou 15 minutos, passou o seu tempo de eficiência, que vai em média de meia hora, tá? As pulgas começam a pular no animal novamente, e aí então tem uma outra infestação, tá? Tanto é, ele é tão bom que hoje ele é mais utilizado para controle de miíase, famosa bicheira, do que para controle de pulga, tá? Ele é excelente, mas eu tenho que utilizá-lo com outros produtos, tá? Tem que ter sinergismo, eu tenho que usar um produto residual. Tá? Porque ele não tem, ele costuma ter, ele tem um efeito que nós chamamos de efeito desalojante. Desalojar quer dizer expulsar, tá? Então, ele é muito bom, mas ele, inclusive, ele desaloja qualquer tipo, qualquer animal, qualquer ectoparasita do animal, tá? Menos carrapato. O carrapato ele não tem esse propósito, mas pulga, o berne, a própria miíase, impressionante. A miíase começa, as larvas começam a sair do animal, fugir do animal literalmente, tá? Como parece que um barco está afundando, começa a pular as pessoas fora do barco, é a mesma coisa quando você dá um Capstar para o animal. Todo mundo, os parasitas pulam do animal, tá? Pulam porque vão morrer. Eles acham que vão morrer, por isso que eles saem desse animal, tá? Então, pessoal, eu preciso tratar o animal. E tratar o animal com produtos com efeito residual, tá? Então isso eu tenho que levar em consideração. E aí eu tenho vários produtos com efeito residual, tá? Para tratar o animal, pessoal, eu posso usar shampoo, eu posso usar sabonete, eu posso usar comprimido sem efeito residual, comprimidos com efeito residual curto, ou melhor, com efeito residual, vou falar em curto, efeito residual, e outro com efeito residual longo, tá? Efeito residual geralmente são 30 dias, os comprimidos, né? E existe ainda alguns com 90 dias, tá? Já comentei com vocês sobre isso, né? Hoje, o medicamento mais moderno, vamos colocar assim, que a gente mais conhece, que mais funciona, é o NexGard com 30 dias e o Bravecto com 90 dias, tá? E aí, o único problema desses produtos, porque eles funcionam muito bem,
O único problema deles é, o animal tem que comer o comprimido, tá? Embora eles sejam palatáveis, na grande maioria das vezes o animal coma. Mas um outro problema que eu tenho que levar em consideração é o preço. Infelizmente são produtos que ainda são caros, tá? Quanto maior o animal, mais ele vai tomar, mais caro vai ficar o tratamento, né? Se eu tenho um canil com 40 animais, imagina tratar 40 animais com NexGard. Mas, na maioria das vezes, é isso que eu tenho que fazer. Não tem uma outra alternativa, tá? Se está com uma infestação, eu tenho que trabalhar em cima disso, tá bom? Eu particularmente, uso nos meus animais o NexGard, tá? Não que eu ache que ele seja melhor que o Bravecto, e simplesmente pelo preço, tá? Pelo preço. Até porque os animais que não estão infestados duram mais de 30 dias. Eu faço a cada 60 dias nos animais, tranquilamente, sem nenhum risco, nenhum problema de reinfestação, tá? Bom, ainda existem as pipetas, tá? Pipetinha, e aí tem um monte de marca hoje no mercado de pipetas, tá? Que vão tratar, vão servir de controle para ectoparasitas. Algumas pipetas matam pulga e carrapato e funcionam como repelente. Outras, além de controlar pulga e carrapato, ser repelente para moscas e mosquitos, ainda controla vermes, tá? É o Advocate aí da Bayer, tá? Então, eu tenho várias formas. Eu tenho os sprays, eu tenho ainda as coleiras, bem lembrado, o Demetrios, as coleiras, tá bom? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, os comprimidos têm um resultado melhor. De todos, o comprimido acaba tendo um resultado melhor, tá bom? Bom, e aí, como a Giovana falou, eu tenho que tratar também o ambiente, que é o que chama de manejo, tá? E aí eu sempre falo, olha, se você mora numa casa com taco, de duas uma, ou você gasta dinheiro tirando o taco da sua casa, ou você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta luz, fazendo a higienização desse taco. Porque taco, pessoal, tá? Diferente do sinteco, que são aqueles mais novos, mais modernos, aquelas tábuas corridas, é diferente. O taco, ele tem várias frestas. E o taco, com o tempo, ele vai ficando mais aberto, aquelas frestas. Qual é o problema disso? O taco, quando você varre, você joga poeira entre as gretas dos tacos. E as pulgas ficam exatamente ali. Os 95% das pulgas escondidas ficam nesse local. E aí quando você vê, você está vendo que a pulga está pulando na sua perna. E aí já está tarde demais. Aí a infestação já foi aplicada. Tá? O que eu posso usar? E aí fica uma dica, hein? O que eu posso usar nesses locais que eu tenho uma infestação em tacos? Em tacos, eu posso usar aspirador de pó. Aspirador de pó. Tá? Então, numa infestação de pulga, eu posso usar aspirador de pó. Mas o ideal é usar aquele aspirador de pó que ele suga que ele pode usar água. Por quê? Os sacos são impermeáveis, tá? As pulgas não fogem ali. E eu coloco sempre um pouco de talco dentro desse saco, talco que mata a pulga, com poder residual, que mate pulga, tá? As pulgas vão começar a ter contato ali e vão começar a morrer, e você vai passando em todos os tacos ali, sugando as pulgas que estão naquele saco. Pulga que eu estou falando é pulga adulta, são poucas, né? Ovos, larvas e ainda as pupas, tá? Você começa a sugar e aí você vai matar essas formas imaturas. Isso aí, Dayana, isso é uma boa pergunta. Olha, a dedetização resolve por quanto tempo? Isso é uma pergunta que vai depender de qual produto você está utilizando ou que você contratou, tá? Até porque na grande maioria das vezes a gente não sabe o produto que ele está usando. E tem uma outra coisa, né? Além de eu não saber, eu tenho que acreditar na pessoa. Porque por mais que ele abra o produto ali e jogue lá, tá jogando cipermetrina. Ninguém vai olhar a validade da cipermetrina que ele está usando. Ninguém vai olhar se realmente a cipermetrina que ele está usando ou se é um medicamento, um inseticida mais potente que a cipermetrina, tá? Então, eu estou falando isso porque tem muita reclamação na sua pergunta, eu sempre escuto quando faz escorpião. Ah, mas dedetizar funciona?
funciona para quanto tempo? Isso vai ser muito particular de cada local, tá? Por exemplo, se eu estou usando se sua casa for taco, tem um tempo de ação. Até porque taco geralmente você não lava. Se você lava, esfrega, a eficiência ela vai diminuindo, tá? Quanto mais água você tiver, menos ação você vai ter, tá bom? Então vai depender muito dessa questão. Eu sempre falo, olha, contrata, se você quer aplicar dentro de casa, contrata uma empresa. Agora fora de casa você consegue fazer esse tratamento, desde que você compre uma máscara, tenha um aplicador, né? E aí, diferente dos carrapatos, que nós falamos que tem tropismo negativo, né? Que vai subir parede, ficar 3, 4 metros de altura, né? As pulgas, o tropismo é positivo. Ela gosta de ficar no chão, de preferência entre as frestas. Então você vai encharcar esse chão de inseticida. Qual é o problema, Dayana? É a questão da intoxicação. Tá? Você pode intoxicar os animais. Por isso que tem que tirar o animal da casa e deixar ele o máximo de tempo possível. O ideal mesmo é que ele fique um dia fora da casa, para não ter risco nenhum. Tá bom? E aí você consegue controlar. Uma coisa que eu gosto de recomendar bastante, para pulga principalmente, é a vassoura de fogo. A vassoura de fogo, né, o maçarico, ele funciona muito bem, tá? O maçarico, pessoal, você conecta ele no bujão de gás e vem queimando o chão inteiro. Qual é o problema da vassoura de fogo? Se o nosso piso, que a pulga mais gosta, é taco, eu não posso passar vassoura de fogo no taco. Senão eu vou queimar o taco e não vou botar fogo na casa, tá bom? Então, mas funciona muito bem a vassoura de fogo, por quê? Você mata a pulga pelo calor, tá joia? Agora, o ideal mesmo é retirar as frestas, as trincas e demais esconderijos desses animais, tá? Evitar a entrada de outros animais naquela região, né? E aí, de repente, não é só entrar, só o fato do animal ficar deitado no portão da sua casa, tá? Já é um problema para o animal transmitir para sua casa, infestar a sua casa de pulga e carrapato. Tá? Aplicação periódica de inseticida, tá? Eu recomendo que sempre no animal, tá? Periódico, respeita a bula do produto. Se o produto fala que é a cada 90 dias, vai lá, religiosamente, põe um lembrete no celular. 89 dias eu vou lá e compro para 90 dias entrar com tratamento de novo. Se é a cada 30 dias, com 30 dias. Tá? Pessoal, a gente tem que aprender a começar a reclamar. Se eu comprei o produto e ele não funcionou, pega o telefone e liga para o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Eles vão te explicar o que está acontecendo, eles vão rastrear os produtos que você comprou, se o produto ele é verdadeiro ou não, tá? Porque isso é um grande problema. Acho que é a Merial, né, que é a fabricante do NexGard, está sofrendo um problema grande com a questão da falsificação. Todo mundo já ganhou as mídias sociais, ganhou as propagandas aí, os dois produtos ficam lá um brigando com o outro. Qual é o problema? Começaram a falsificar esse produto e a vender na internet e vender inclusive em pet shops. Tá? Então chega lá um vendedor com uma promoção. Ah, eu estou vendendo NexGard aqui a R$10 a caixa. Você vai crescer o seu olho e falar assim, opa, vou começar a vender isso aí. Né? Vou vender por R$40, R$50 a caixa que está barato. Só que você vai ver, não tem produto ali dentro nenhum. Tá? É só efeito placebo. Então tomar cuidado para não ter falsificação. Tá? Comprar sempre em lojas grandes, pedir a nota fiscal. Tá? E se não funcionou, esses dois produtos, pessoal, se não funcionou, tem coisa errada aí nessa história. Tá? São produtos novos que funcionam muito bem. Não sei, daqui a 5 anos, 3, 4 anos, se vai funcionar tão bem. Né? Mas hoje eles funcionam muito bem. Bom, e aí então, ó, só alguns produtos, né? Eu já falei do Capstar, o Advantage, ele é um produto muito bom, né? Ele é um produto que é utilizado, como eu falei para vocês, para controle de pulga, carrapato e ainda
para a questão de moscas e mosquitos, né? Eles são repelentes. Animal que tem muito problema com miíase ou muito problema com berne, pode usar o Advantage a cada mês que ele funciona bem, tá? O Frontline, outra coisa também, ele tem o spray, tem a pipeta. O Pulvex é um produto muito utilizado também. Ele é Puron e tem shampoo e tem sabonete também, né? Eu posso utilizar produtos para controle, tá? Os banhos terapêuticos eu posso utilizar, só que isso funciona de forma localizada. Só vou matar as pulgas que estão no animal, não vou controlar o ambiente, tá? E os mais modernos hoje em dia, nós temos aí, como eu falei com vocês, o NexGard e o Bravec, tá? Em gatos, né? Mesma coisa, tá? Hoje tem alguns produtos também que podem ser utilizados. Bom, pessoal, então olha só, tá? De forma geral, a gente tem essas situações, tá? Para as pulgas. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Ver se eu consigo abrir o vídeo, tá? Vou ver se a gente consegue ver o vídeo junto. De qualquer forma, eu postei o vídeo para vocês lá para ficar mais fácil. Lá na página de vocês, tá? Então tá lá disponível. O vídeo, ele é em inglês. Eu vou tentar abrir ele aqui com vocês, eu não sei se ele vai ser possível. Deixa eu ver se eu fecho aqui algumas coisas. Eu vou mostrar o vídeo, depois se travar, estiver travando para vocês, um pouquinho de paciência aí que a gente, depois vocês assistem com mais calma, tá? Vou tentar comentar um pouquinho do vídeo aí junto. Fecha só a minha câmera aqui para tentar dar uma otimizada. Eu vou rodar, dá só um ok aí se estiver travando ou não, tá? Se estiver travando para todo mundo aí, eu paro aí e vocês assistem depois com calma. Mas é o ciclo de vida das pulgas de forma geral, tá? Então, tira até o áudio porque não tem muita importância, tá? Tá em inglês, né? Então, uma pulga adulta se alimentando, né? Ela vai ingurgitando de sangue, tá? É uma pulga aí que muito parecida entre pulgas de cães e gatos, né? Que tem cefálides. Então, o gato, como nós falamos, o gato tem o hábito de se lamber o tempo inteiro, né? Eggs and feces laid in the cat's fur fall off. Often the eggs are easily found in cat bedding. E aí, pessoal, no ambiente nós temos a liberação de ovos, né? Muitas vezes eu não enxergo isso, tá? Só mesmo com lupa para conseguir enxergar. A olho nu é muito difícil. Esses ovos, eles possuem uma cápsula que protege, né, a larva que está ali dentro. E aí essa larva, ela tem um receptor de ambiente que vai sentir se o ambiente é favorável para eclodir ou não, tá? Se não for ambiente favorável, se não tiver animal ali, ou ainda, se não for ambiente favorável, essa larva não eclode. Ela fica ali por até 1 ano esperando a hora de ter uma temperatura, um ambiente favorável para ela, tá? Esse ovo, então, ele vai se romper de acordo com a maturidade dessas larvas. E aí, então, essa larva ganha o meio ambiente, ganha vida, vamos colocar assim, né? Lembrar que ela também é microscópica, né? E ela vai se alimentar, então, de resto de comida, as próprias sujidades que estão no ambiente. É isso que vai servir de alimentação para esses animais, tá? Então, isso é uma imagem microscópica, né? Então, são animais grandes para a gente aí no microscópio, mas a olho nu é muito difícil você enxergar.
tá? Somente na lupa. Essas larvas vão se alimentando e com o tempo elas vão começando a se diferenciar, tá? A se desenvolver. E aí, então elas vão começar a formar um casulo. After several days, the pupa begins to darken and the legs develop. Pupation takes about 1 to 2 weeks under favorable conditions. Adults emerge from the cocoon when stimulated by vibrations or carbon dioxide. In the absence of a host, the flea can remain in the cocoon for more than a year. Esse casulo, então, ele começa a grudar, ele fica camuflado, tá? Começa a grudar sujidades nesse casulo. E aí, então, eu tenho a eclosão desse casulo de uma pulga adulta. Essa pulga adulta, que é recém-nascida, vamos colocar assim, ela vai buscar, então, um hospedeiro. Preferencialmente, um animal, um cão ou um gato, tá? Cada vez que essa pulga se alimenta, tá mostrando aí na imagem, né? Ela vai liberar fezes pretas. Fezes pretas, pessoal, é sangue, tá bom? Ela se alimenta de sangue, então ela defeca restos de sangue. No próprio hospedeiro vai haver a cópula, né? Vão copular entre machos e fêmeas. Ela tem um órgão copulatório, vamos colocar assim, né? Essa fêmea, então, ela vai começar a colocar os seus ovos, fazer a oviposição. E esses ovos, com o tempo, começam, então, a liberar no ambiente, tá? Começam a liberar no ambiente, cair no ambiente, para o ciclo se continuar. Então, mais uma vez a cópula aí, né, entre um macho e fêmea. Após a fertilização, essa fêmea já vai colocar os ovos, né? Os ovos de novo ganham ao chão, eclodem e o ciclo então, né, vira uma bola de neve. Esse ciclo é um ciclo chamado de ciclo exponencial, tá certo? Aí a gente tem a transmissão acontecendo aí de forma geral, tá? O ciclo especificamente é no gato, mas não tem diferenciação entre o gato e a pulga do cão, tá certo? O próximo vídeo você vai rodar também, um vídeo mais curtozinho, né? Ele mostra também o ciclo de vida das pulgas. Flea, né? Flea é pulga em inglês. Hi everyone, it's Casey and I have Minnie here, and Minnie loves the outdoors. This video talks a little bit about the importance of making sure you protect your dog from fleas and pollen. Fleas are the most common pests that cats and dogs encounter. Ele mostra um pouco também da importância da pulga no ambiente. Então, o ciclo partindo de um parasita, né, adulto. Lembrar que as patas são adaptadas ao salto, então ela vai conseguir saltar grandes distâncias quando ela localiza o seu hospedeiro. Lembrar que a alimentação das pulgas são intermitentes, né? Então ela vai e volta, vai ficar se alimentando. Para, depois ela volta de novo. Ela se engurgita, ela fica cheia de sangue também. E aí então esse sangue é muito importante para fazer a oviposição, colocar os ovos. Esses ovos caem no chão, tá? E aí gosta muito de tapete, cama, né? Junto com os ovos vão cair inclusive restos de fezes desses animais, tá? Que vão servir inclusive de alimento para essas larvas que vão ser eclodidas.
As larvas ganham vida, vão comer resto de alimento, fezes, o que tiver no ambiente ela vai se alimentar. After about a week, a larva begins spinning a cocoon in which it pupates. The pupa fully develops in 5 to 8 days, but the flea may not emerge for months if environment. Essas fêmeas então começam a fazer uma proteção em volta, vamos colocar assim, né? Que seria o casulo, essas larvas, desculpa, para fazer então a diferenciação de ciclo, né? E aí então eu tenho agora de larva se transformou então num adulto. E esse adulto ganha então a sua vida de novo para o ciclo se continuar, tá? Então, o veterinário então é o responsável aí para proteção e controle desses ectoparasitas. Bom, e aí então, pessoal, só antes de mostrar o ciclo de vida do dipilídeo, vamos mostrar só a infestação, tá? Não sei se já viram falar, mas esse aqui é um pente. É um pente para controle de pulga, tá? Você consegue retirar um pouco dessas pulgas. Então, olha a quantidade de pulga que tem, né? Isso aqui, lógico, é uma infestação severa, né? Mas é o que a gente tem de infestação, né? Olha a quantidade de pulga que sai, né? Tá? Então você consegue retirar esse pente. Isso vende em pet shop, tá? Ele não é utilizado para controle, mas para identificação de ectoparasitas, certo? E por último, só para a gente completar, é o ciclo de vida do dipilídeo, tá? Lembra que dipilídeo é um verme, dipilídeo é um verme que vai estar presente na vida dos animais de forma geral, tá? O que eu vou enxergar num animal que tem dipilídeo? Tá? A gente chama de movimento de... Eu consigo achar aqui. Esses animais que estão, na verdade, com dipilídeo, deixa eu ver se eu consigo achar um vídeo aqui só para evidenciar essa questão aí do... Quando você quer, você não consegue achar, né? Bom, acho que eu vou acabar não conseguindo achar o prurido de forma geral. Mas, na verdade, o que caracteriza um animal com dipilídeo, tá? O dipilídeo, o animal ele vai ter aquele movimento de coçar o ânus. O dipilídeo ele vai colonizar aquela região do ânus perianal. E aí cada vez que o dipilídeo vai para aquela região, ele gera um prurido, tá? E esse prurido, ele é muito evidente. Então, a reclamação do tutor é: nossa, o animal fica coçando o ânus o tempo inteiro no chão. Né? Ele faz um movimento de carrinho, que nós chamamos. Né? Ele vai arrastar o ânus no chão. O fato dele arrastar o ânus no chão é justamente um sintoma. Vamos escrever aí então, ó, sintoma patognomônico. Lembra desse termo? Vou escrever aqui, ó. Então, patognomônico, tá? Patognomônico, lembra desse termo? Patognomônico é característico da doença, tá? Então, o animal com dipilídeo ele vai ter essa característica, ele vai arrastar o ânus no chão, tá bom? Esse fato dele arrastar o ânus no chão é muito direcionado por dipilídeo, tá bom? Vou mostrar o vídeo então do dipilídeo só para a gente conseguir fechar essa parte.
Então o ciclo começa com a pulga, né? Essa pulga, ela já está infestada, hein? Tá bom? O animal então ingere essa pulga infestada por esse verme. Quando chega no estômago então, pessoal, quando chega no estômago, esse verme então, ele vai, quando chega no estômago, esse verme, ele é liberado da sua cápsula, porque o próprio estômago ácido, ele vai liberar o verme, tá? E a gente tem então o ciclo iniciando na parte interna, né? Lembrar que o parasita, esse dipilídeo, ele é um parasita, ele é caracterizado por um parasita hematófago, tá? Hematófago, ele se alimenta de sangue. E aí então a gente tem essa situação, né? O parasita grudando, formando uma situação grudada ali, né? Na parede desse intestino, e ele começa então a crescer como se fosse uma planta, tá? Ele começa a se esticar. E cada vez que ele se estica, ele vai aumentando um proglote, que nós chamamos, um pedaço, tá? Ele vai aumentando cada vez mais no intestino, como se fosse uma tênia. Cada porçãozinha dessa daqui, então, né? Cada regiãozinha dessa aqui, como se fosse um gominho de uma linguiça. Cada região, eu tenho uma região cheia de ovos, tá? Cheia de ovos. Esses ovos, então, tá? Eles vão chegar ao meio ambiente, olha só. Ele vai crescendo cada vez mais no intestino. Sempre ele vai liberar o proglote, né, a região mais distante dele. Ele vai liberando as últimas. E é liberado, então, esses últimos proglotes nas fezes. Tá? Então eu vou enxergar essa cara nas fezes do meu cachorro. Eu vou enxergar fezes com pontos brancos. E detalhe, pessoal, pontos brancos que se mexem. Pontos brancos que parece que estão vivos. Aquilo não é um parasita. Aquilo é um local cheio de ovos, tá? Aquilo ainda vai se eclodir e vai liberar, então, as larvas. As larvas, então, os ovos, né? As larvas das pulgas, elas comem o que está no chão. Automaticamente ela vai se infectar então com os ovos desse parasita, tá? Então, olha, só de novo o ciclo, só para a gente entender, tá? Importante ciclo, hein? Vou perguntar esse ciclo na prova, hein? O ciclo então começa com uma pulga adulta infectada pelo dipilídeo, tá? Tá lá no seu intestino. A pulga, então, ela é ingerida pelo cão. Quando ela chega no intestino do cão, no estômago do cão, ela se rompe, ela se estoura e libera, então, a larva do dipilídeo no TGI do cão. Ela se incista, ela gruda na parede, sugando o sangue desse animal. E aí, então, nós temos, né, o crescimento desse parasita. E cada vez que ele cresce, ele vai liberando no ambiente, contaminando mais o ambiente com focos de contaminação, que chamam proglotes. Cada partezinha dessa que vai se rompendo. Eu explico depois sem o vídeo, tá, Altiné? Fica tranquilo. Então, o que a gente tem aí, né? A liberação no ambiente. Eu tenho no ambiente a liberação de ovos. Lembrar que as larvas das pulgas já estão no ambiente. Essas larvas comem o que está no ambiente e vão comer, então, ovos de dipilídeo. Tá? Então, quando que acontece, isso é muito importante, quando que acontece a infecção da pulga? Como que a pulga vai se infectar com o verme dipilídeo? Lá na sua forma imatura, na larva. A larva come o ovo do dipilídeo. A larva ela vai se desenvolver e o dipilídeo vai ficar dentro dela, esperando a hora dela virar uma adulta infectada. Esperando a hora de uma adulta infectada. Né? Lembra que
que a larva vai virar uma pupa, da pupa vai virar o adulto. O adulto está infectado, né? E aí então o ciclo começa de novo com aquela fêmea, com aquela pulga infectada subindo no animal, tá? Lembra que ele sempre vai se infectar quando ele for coçar, tá? Tudo bem, pessoal? Eu botei 4 vídeos aí para ilustrar a aula de hoje, juntamente aí com a gravação da aula, tá? Deixa eu voltar para... Pessoal, vamos direto, né? Pode ser? Igual a passada? Eu vou explicar de novo, tá, Daniel? Pode ficar tranquilo. Tá, vamos lá. Então, olha só, eu vou usar o ciclo da pulga aqui para explicar exatamente como é que funciona o ciclo, porque estava travando, né? Agora acho que melhorou, né, Rutineia? Tá mais tranquilo aí para vocês me acompanharem? Tá melhor? Sem o vídeo? Tá, beleza. Então vamos lá. Vou mostrar o ciclo lá da pulga que fica mais fácil, né? Bom, deixa eu só achar aqui, ó. Aqui, vamos lá. Bom, vamos lá. Lembrar que o ciclo da pulga é ovo, larva, pupa e a pulga adulta, tá? Esse é o ciclo dela. O ciclo de vida é esse. Vamos lá. Essas larvas, elas vão se alimentar do que está no ambiente. Tá joia? E aí tá um ponto-chave. Aqui é o ponto-chave da infestação do dipilídeo. É essa situação aqui, ó. É esse animal, essa forma desse animal que come o que está no chão, que come o que ele encontra. Nesse caso, essa larva vai encontrar ovos de dipilídeo no ambiente, tá bom? Mas vamos começar o ciclo como estava lá no filme, tá? O filme começa, a ilustração começa com esse animal aqui infectado. Com esse animal aqui, ele está positivo. Dentro dele tem tem larvas de dipilídeo. Lembrar que esse animal já está no cão. E cada vez que ele anda, coça. O cachorro então vai se morder, vai engolir então essa pulga infectada pelo dipilídeo. Essa pulga, quando chega no estômago do cão, não vai fazer mal nenhum. Porque ela chega no cão, o próprio pH do estômago libera, mata essa pulga. O problema é que mata a pulga, dissolve a pulga, mas libera, né, a larva do dipilídeo. E ela vai caminhar até o intestino. No intestino, essa larva faz o seguinte, ela gruda no intestino de uma forma, né, que ela vai ficar ali grudada no intestino, firme, aderida, sugando o sangue desse dipilídeo. Tá aí tá o ponto que a Rafaela falou, porque que emagrece, não é só por causa da pulga, e sim pelo verme que está ali dentro, tá? Sugou o sangue desse animal o tempo inteiro, e quanto mais sangue ela suga, mais esse verme cresce, e cada vez que ele cresce, ele libera um proglote. Proglote. Proglote é o último pedaço do verme. Cada proglote está cheio de ovos, tá? Ovos do verme. Esse proglote, ele vai caminhar pelo todo o TGI e fica lá no ânus do animal, tá? Bem no ânus, no reto e no ânus do animal. Cada vez que passar fezes, esse proglote vai grudar nas fezes. Então vão sair fezes e o proglote junto. Tá joia? Esse proglote, então, vai sair das fezes e liberar no chão um monte de ovos. E aí, então, eu tenho o ciclo continuando da pulga, esse ciclo nessa fase aqui, comendo os ovos. Essas larvas se infectam, vão virar
pulpa positiva, pulpa com dipilídeo, e eu vou ter uma pulga adulta com dipilídeo. Aí o ciclo volta todo de novo, tá? Então os ciclos, eles se interagem. Se eu quero controlar o dipilídeo na minha casa, quero controlar o dipilídeo, meu cachorro está cheio de dipilídeo, eu já tirei as pulgas do animal, como que eu vou controlar o dipilídeo no meu cachorro? Ele não tem mais pulga. Como é que eu controlo? Qual que é o tratamento do dipilídeo? Me ajuda aí, pessoal. Como é que eu trato um animal com dipilídeo? Não? Dipilídeo é o que, pessoal? Eu classifico ele como? Isso, vermífugo, William, vermífugo, Dayana, tá? Então, eu vermifugo esse animal. O fato de vermifugar, de dar um vermífugo para o animal, eu estou eliminando os dipilídeos e os outros vermes também, tá? Qual é o problema, pessoal? Qual é o problema? Sempre, sempre, é 100% de certeza. 100%. Se o animal tiver pulga, ele vai ter verme. Isso é fato, tá? Animal com pulga vai ter verme. Então, vermifuguei o animal, dei o vermífugo, acabou todos os vermes do meu cachorro, repeti com 15 dias. Daqui a uma semana ele está com pulga novamente, eu controlei a pulga, eu tenho que dar o vermífugo também, tá? Então sempre, pessoal, sempre tem pulga, primeiro eu tenho que controle. Depois eu faço vermífugo. Dei o vermífugo e continuou com pulga, não tem controle de dipilídeo. Vai continuar no animal. Tá claro isso para vocês, pessoal? Tá? Pulga, então. Pulga e dipilídeo estão juntos, lado a lado. Se eu tenho pulga, eu tenho dipilídeo. E detalhe, eu só vou ter dipilídeo obrigatoriamente porque eu tenho pulga. Um não vive sem o outro, tá? Não vive sem o outro. Agora, se eu controlo a pulga e o dipilídeo continua, né? Não tem um controle efetivo. Se eu controlo o dipilídeo, mas a pulga continua, não vai ter controle efetivo, tá bom? Então, primeiro trato pulga, depois eu trato os dipilídeos. Primeiro vou tirar os parasitas ectoparasitas, depois os endoparasitas. Beleza? Lembra desse termo, né? Ó, ectoparasitas e endoparasitas. Lembra que endo é dentro, tá? Endoparasitas e ectoparasitas. Ectoparasitas quer dizer fora. E endoparasitas dentro. Pessoal, alguma dúvida? Deu para entender a questão do ciclo de vida das pulgas e o ciclo de vida dos dipilídeos? Alguma dúvida nisso aí? Quer que eu volte alguma questão? Não precisa? Tá tranquilo? Felipe, Oi. no caso aí do vermífugo, também tem que olhar na bula e ver se ele é indicado para dipilídeo. Porque o Advocate mesmo Bem lembrado. é um medicamento que eu dei uma vez, mas o dipilídeo continuava. Daí eu fui ver na bula, ele não pegava, entendeu? Aí eu tive que trocar a medicação. Boa colocação. É a Águida que tá falando comigo? A Águida, né? Acho que é a Águida, né? Pessoal, o que a gente tem de importância? Olha só. Eu vou até pegar as imagens aqui na internet para ficar mais fácil para vocês. Ó. Isso é uma pergunta que sempre me fazem e realmente é importante.
Vou pegar as imagens e eu mostro para vocês. Espera aí. Vou pegar até o mesmo produto para a gente ver a diferença de um para o outro, tá? Deixa eu ver se vai abrir, né? De mais nada. Bom, agora acho que abriu aqui. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar a tela, senão não dá para vocês verem, né?